Esse amado Jesus, irmão, todos nós, a quem nós agradecemos neste momento pela oportunidade de aqui estarmos novamente buscando aprendizagem, entendimento do extraordinário livro do Apocalipse, com seus símbolos, suas revelações das coisas que hão de acontecer, mostradas a João por ti. E hoje temos a honra de estudar como uma parte preliminar dos trabalhos de hoje, nos utilizando o material que o nosso companheiro Honório Onofre de Abreu legou para nós aqui quando de sua passagem por nós. Nós possamos, Senhor Jesus, honrar Tua presença entre nós, dignificar esse texto, utilizando como chave de entendimento a extraordinária doutrina espírita. Sejamos felizes nas abordagens do entendimento, que a orientação espiritual, a inspiração não nos falte, para que os trabalhos estejam de acordo com o que convém à sã doutrina, que assim seja. Muito bem. Apocalipse capítulo 22. Hoje nós vamos terminar o versículo 2. Então vamos fazer a leitura que sempre fazemos de alguns versículos para nos situarmos no assunto e familiarizarmos com esse texto, que é sempre um texto extraordinário. Capítulo 22, versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E o versículo 6, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Interessante que aqui é a repetição do primeiro versículo no primeiro capítulo. Nos primeiros versículos aqui do primeiro versículo do Apocalipse, João capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelas Deus Santas enviou, e aqui nós estamos vendo uma repetição, que é o momento de aflição. 22 é o final do Apocalipse. Muito bem, o versículo 2, que nós já temos estudado desde algumas reuniões, e hoje vamos terminar, traz a seguinte ideia. E no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Já estudamos bastante os primeiros pontos aí do versículo. Hoje, então, nós vamos
estudar os frutos dessa árvore cuja raiz percorre o universo, cuja raiz é a lei, cuja raiz está em Deus, Deus que não exerce ação direta na matéria. Nós aqui vamos estudar no versículo 4, por exemplo, e verão o seu rosto, nas suas testas estará o nome de Deus. Mas essa árvore, eu só quero trazer para vocês aqui rapidamente, Romanos 11, a partir de capítulo 11, a partir do versículo 11, em que Paulo vai nos falar aqui dessa árvore e da raiz dessa árvore. Então ele vai dizer assim, o texto é longo, vocês vão me permitir ler aqui, porque o texto é extraordinário e aponta que Paulo já tinha um conhecimento bastante avançado, porque aqui nós falamos do rio, falamos do componente interno do rio, fluxo de pensamentos, por exemplo, fluxo de emoções. Falamos também do rio, do ponto de vista exterior, e lá em Gênesis, no versículo 10 do capítulo 2, nós aprendemos que saía o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços, que são os 4 grupos de espíritos que vieram de outro orbe. E aqui eu tenho enfatizado, lamentavelmente contrariando o que temos no movimento espírita, não é capela, porque capela não tem planetas. Temos estudado aqui com bastante ênfase. Eu sinto muito se o assunto pode causar algum mal-estar em alguém que vai nos escutar, mas aprendemos com Kardec que nós ficamos sempre com a ciência. E a ciência hoje define que Sírius e Capela são estrelas jovens e não têm planetas. Se tivessem planetas, seriam planetas muito jovens, nas faixas bem iniciais do desenvolvimento planetário. Então, nós ficamos com a ciência, que é o que aprendemos com Kardec. Porque senão nós vamos transformar, introduzir de novo o dogmatismo no espiritismo, as ideias pessoais e seitas que vão se estabelecer defendendo esse ou aquele médio de suas ideias pessoais, o que já acontece, lamentavelmente. E a doutrina espírita, que nós já estudamos inclusive aqui no Apocalipse, que desceu do céu não misturada, que é aqui desceu do céu não misturada. Nós aqui na Terra misturamos concepções pessoais, que porque nós não realizamos o cotejo, a confrontação respeitosa das ideias, com base no depoimento de vários médiuns, não existe mais um trabalho de comparação, de cotejo, nem de evocação, por exemplo, dos espíritos. Então, nós não podemos admitir aquilo que não está de acordo com a ciência. Aí tem companheiros que vão dizer assim, mas o mundo lá, o mundo fluídico aí já é algo... São aquelas afirmações na base de seitas, certo? Forçado, né? Forçado. É típica de seita. Que você traz um argumento, mas a pessoa encerra a discussão com um argumento que você... Como é que você vai confirmar que o mundo lá é fluídico se não tem nem mundo físico? Então, o nosso compromisso é com a verdade. Então, não temos médiuns infalíveis? Temos? Não temos médiuns infalíveis. Alguém conhece algum médium infalível?
Alguém conhece aí, me diga, né? Eu quero conhecer. Aliás, o único foi Jesus. Por quê? Porque é um espírito perfeito, então já é infalível. Mas ele desenvolveu a infalibilidade ao longo da evolução. Então, aqui em Romanos 11. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio salvação dos gentios para os incitar à emulação. Aqui a epístola aos Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, que eram gentios, não hebreus, porque muitos romanos já estavam se envaidecendo por estarem aceitando o cristianismo e muitos judeus não. Então Paulo está dialogando com eles aqui. Falando dos judeus que tropeçaram para que caíssem, mas em outro orbe, como nós vamos ver aqui mais à frente. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, a suposta queda desses irmãos de um mundo mais avançado para cá representa a riqueza deste mundo, pelo que eles trouxeram com eles nos seus arquivos de subconsciente e que durante as encarnações ao longo do tempo foram revelando muita lentidão. Primeiro, domínio do fogo, não, o domínio do fogo foi até anterior. Com muita lentidão, técnica de agricultura, vocabulário, linguagem, isso tudo com muita dificuldade. Até que chegamos aí, já temos trabalhado muito esse assunto, no momento da reciclagem da razão. Onde eles chegaram naquele mesmo pé, aquela mesma condição de conhecimento que tinham no mundo, de origem das leis, para então reciclar e passar a amar, que foi o que não fizeram lá, por isso vieram para cá. Então não foi queda, foi ajustamento. Ah, vocês não querem amar o próximo? Não? Tudo bem, pode continuar, mas aqui não vai ser aqui na Terra, vai ser no mundo onde isso é conveniente. Onde vocês podem continuar sem amar o próximo, que vai ser conveniente. Por que vai ser conveniente? Porque é o domínio do bruto. Eles já tinham todas as condições para completar o processo de civilização, que aprendemos na questão 793, o desenvolvimento intelectual é a primeira etapa da civilização para desenvolver o processo, o progresso moral. Isso está nas questões 785 do livro dos Espíritos. Então, o primeiro progresso é o intelectual, que vai potencializar o progresso moral, vai possibilitar o progresso moral mais acelerado pela identificação entre o bem e o mal, distinção entre o bem e o mal. Só é possível com o progresso intelectual. Então o homem começa a nomear as coisas. Não é isso que a gente aprende lá no livro de Gênesis, que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e chamou-lhe Adão, e depois que, na linguagem simbólica, depois da criação, Deus chamou Adão para ver como esse chamaria os animais. Ou seja, nomear as coisas. Tanto do mundo exterior,
principalmente do mundo interior, porque os animais são os animais da arca e são os arquivos de profundidade. E só para a gente recordar, para não ficar dúvida quanto a significado de Adão e Eva, em Gênesis, no capítulo 5, versículo 1 e 2, temos o seguinte: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Então, Adão é o nome daquele ser macho e fêmea, ser humano. Porque esse aqui é o homem da razão formada. Não é o primitivo que veio desenvolvendo. Não, é o homem da razão formada, a quem Deus simbolicamente fez no Jardim do Éden. A evolução do tempo desenvolveu lá no outro mundo, vieram para cá, transmigrados, começaram a reciclagem. Quando a razão se desenvolveu, abriu de novo, que chegou a lei por Moisés. Então aí o homem, o grupo, a humanidade como um todo, os que vieram de fora e os que estavam aqui, receberam a coroa da razão e a partir daí passaram a ser responsabilizados pelos seus atos. Então, depois de quantos milênios? De 30 mil a 40 mil anos antes desse movimento aí do Abraão e Moisés. Essa razão aí é diferente do princípio inteligente, né? O princípio inteligente é o princípio que vai se desenvolver, ele é o princípio inteligente. Então está antes, né? O primórdio. Lá no átomo tem um princípio inteligente. Que vai receber a coroa da razão lá, uns bilhões de anos à frente, nas faixas da humanidade. São os espíritos com letra minúscula. E com letra minúscula. Então, Adão é nome do Homo sapiens. Macho e fêmea. Alguma dúvida quanto a isso? Já tive. Isso aqui é bom guardar, porque isso explica todo o resto. Se alguém vier falar, não, Adão, ó, aqui, ó. Então, senta aí, amarra o cinto, que eu vou te dizer uma aqui, ó. Ô, Júlio, posso comentar uma coisa? Pode. Aqui no versículo anterior diz assim, no dia em que foram criados. No dia está no singular. Sim. Porém, são dias diferentes, porque Adão já existia, depois Eva foi criada. Isso mostra que é um contexto não literal, mas representativo. Porque a Eva é o sentimento. Isso mostra que não é literal, como as pessoas acreditam que seja. Mas a verdade é que o sentimento ele precede o pensamento. Então, no caso aí, a criação é a identificação. O sentimento precede. Primeiro, o sentido que o princípio inteligente desenvolve é o tato. Sensação. Aí, com o tempo vem o quê? Fome, frio, calor, medo, temor e tal. Isso precede o movimento do pensamento. E o que você acabou de afirmar há pouco a respeito da criação deles, você diz sapiens, né? Hoje nós sabemos que é o sapiens sapiens, que é o que está consciente de que tem consciência. Sabe o que sabe. Né? Fazer Jesus na verdade. Então, continuando aqui porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Para ver, aqui eu vou lendo aqui, chegar no ponto que eu quero mostrar para vocês aqui. Para ver se eu, de alguma maneira, posso incitar a emular. Emulação é aquela concorrência positiva, disputa, certo? Que existe. No mundo espiritual existe uma concorrência positiva. O discípulo quer ser igual ao mestre. É emulação
positivo. Para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Falando aí dos hebreus. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão? Senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Aí chegamos onde nós queremos. A raiz é a lei, a divindade que percorre todo o universo. Os ramos, aqui no caso específico, os que vieram de fora, os ramos. Como nós vamos ver aqui. E se alguns dos ramos foram quebrados onde? Lá no mundo de origem. Foram podados da oliveira. Eles já tinham entrado no conhecimento da oliveira. Porque está falando aqui dos judeus e dos hebreus. E no grupo dos que vieram de fora, eram os que tinham pleno conhecimento da lei divina. Como os de hoje, que têm pleno conhecimento da lei divina, mas são separatistas, pregam a destruição de uns e de outros. Como nós vemos hoje no cenário do mundo. Temos Israel que não se abriu para o mundo, se fechou para o mundo, e temos outros grupamentos que não admitem a existência do Estado de Israel por causa de um fundamentalismo religioso de uma outra vertente, que são duas falanges de espíritos que vão sair da Terra e vão formar grupos nos milênios do futuro. Outro homem. Então eles têm conhecimento da oliveira, mais particularmente os judeus têm o conhecimento da oliveira. E se alguns dos ramos foram quebrados, e sendo tu zambujeiro, falando com os romanos, vejam símbolos que Paulo usa, porque sabe o que é zambujeiro? Oliveira brava. Oliveira brava. Então a gente vê que, mesmo lá na condição natural, a turma está na linha para chegar na oliveira. A linha já vem sendo dada. Nós aprendemos o Livro dos Espíritos. Questão 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Que é uma pergunta muito inteligente que Allan Kardec registrou no livro. Porque qual que é o princípio que dá origem às paixões? Aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo. O que está dito lá? Os instintos são embriões do sentimento. Então a gente conjuga a doutrina espírita, várias obras, para ver a extraordinária riqueza da doutrina, para entender esse assunto aqui da mais magna importância. Então, desde o princípio inteligente é criado para o bem e não para o mal. Será substancialmente bom o princípio que dá origem às paixões, embora seja na natureza? O que os Espíritos respondem? Sim. Porque os instintos são substancialmente bons. Tem maldade nos animais? Não tem maldade nos animais, né? Os animais seguem o determinismo divino, natural, da busca pela felicidade, da busca pelo prazer, satisfazer suas necessidades, tudo de acordo com a lei que está dentro de nós e que vamos seguindo. A lei não constrange de fora para dentro. A lei nos impede de dentro para fora.
É assim. De fora para dentro tem o ajustamento da misericórdia. Como vai ser o corpo físico, em que planeta você vai evoluir, em que condição você vai reencarnar. Isso é ajustamento de fora, de acordo com o que gritamos de dentro. O grito da necessidade. Então a gente é atendido pela chuva. O mundo, os espíritos investem em quem investe. Se a gente se dedica a alguma atividade, recebemos um investimento que simboliza a chuva que chega do alto. Certo? Chuva das revelações, chuva do conhecimento. Então Jesus veio à Terra atender preferencialmente um grupo que já estava buscando. E vamos dizer que é aquele grupo que puxa o comboio da evolução, como se fosse a locomotiva. E os outros já estão maduros para entrar nesse comboio. Por isso que Jesus veio. Por isso que veio Moisés, depois veio Jesus, veio a doutrina espírita. Certo? Porque a turma já tem condição de entrar. Quem não quiser entrar, aí vai para o outro comboio. O comboio que vai distribuir os outros mundos. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo os zambujeiros, os romanos, zambujeiros, porque eles eram gentios. Muito embora os romanos também eram do grupo dos que vieram de fora, do grupo dos arianos. Mas os arianos, eles representavam os que tinham conhecimento técnico, científico, e não tinham conhecimento da lei. Como os tecnicistas de hoje, por exemplo, que não se interessam pela religião, pelo conhecimento, podem formar novos arianos lá no outro mundo, por não quererem se abrir aqui à lei. Porque o elemento vai usar a técnica para aprimorar, às vezes, complicações. O elemento vai desenvolver um armamento que vai ser mais rentável possível em termos de lucro, vai ter o menor custo de produção possível e vai matar com mais eficiência, em grande escala. É o técnico. Certo? É o técnico. Nós até temos um termo pejorativo aqui no Brasil, a gente diz tecnocrata. Não é? Ele não vê o ser humano. Ele vê só um número, estatística, o índice. Não vê o ser humano. E quando nós falamos isso, nós falamos estribados no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Lázaro vai dizer para nós, lá no capítulo 9, que a virtude do nosso tempo é o progresso intelectual. E o vício, a indiferença moral. Está lá, Lázaro. Aí tem 8 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Virtude do vosso tempo é atividade intelectual. O vício, a indiferença moral. Você faz um cálculo ali, não leva em conta que são pessoas, são... Então, vão sair também. Os corações enregelados. Os corações endurecidos. Não tem compaixão, não tem misericórdia. E é engraçado, né, você falando dessa... A gente lembra, né, na época do Holocausto, eram números. As cadeias são números. Cria uma coisa imparcial, né?
consegue olhar o outro com misericórdia. Sim. São números. E você falou em números, aqui nós nos vamos lembrar aqui do que permeia o texto do Apocalipse, que são os números, são as equações, a equação de Daniel, por exemplo, quando você cita o Holocausto, nós temos que citar, aproveitar até o assunto e ver a importância da matemática, da equação de Daniel e do ciclo de evolução, porque nós vamos encontrar uma ligação muito profunda, né? O início de um processo doloroso para os judeus e um clímax dentro de uma escala de tempo matematicamente precisa, de acordo com a equação de Daniel. Qual que é a equação de Daniel? Tempo, metade de um tempo. Nós já estudamos aqui bastante. Que o grande físico matemático Newton estudou o assunto, veio à tona há poucas décadas. Estudou o assunto lá no século XVII e ele decifrou essa matemática, essa equação. Tempo, 360, tempos, 2 vezes 360, metade de um tempo, 180, que somando tudo dá 1260, que são os 42 dias e meio aqui, 42 meses do capítulo 12, Apocalipse, ou os 3 dias e meio, mesma coisa. Que 3 e meio é metade de 7. O ciclo é setenário. 1260 é metade. 1260 é metade. Isso é preciso. Por exemplo, 1260 anos depois de Moisés tem Jesus. Mais ou menos 1260 anos depois de Jesus temos Francisco de Assis. Então, já temos falado disso aqui. Então, tem uma matemática. Na metade do 1260, entre Moisés e Jesus, temos Daniel. Ali na faixa dos 630, 600 e pouco, antes de Cristo. Mais ou menos 630 depois de Jesus, Maomé, que falhou na missão, e a criação do papado 610, que é o ano do início, o ano em que ao qual se refere essa equação mais diretamente dos 1260 dias. 610, quando o papado foi criado, que é a grande boca dada à besta para proferir grandes coisas e blasfêmias. Isso é bíblico, sinto muito se vai desagradar, mas nós temos que falar aqui. Emmanuel trabalha isso no Caminho da Luz, a equação da besta, 666, os 3 títulos papais. Sinto muito, isso é a história. E termina no ano de o ciclo se completa em 1870, o que aconteceu em 1870? O Papa da época declarou que os papas são infalíveis. Pronto. A boca para dizer grandes coisas e blasfêmias. Certo? Primeiro que não existe representante supremo de Deus na Terra. Então aí começou lá, a complicação começou lá, 1260 anos. Exatos. Estou falando tudo isso para dizer o seguinte, que a equação completa é 2 vezes 1260, é setenária. Então, é 7 vezes 360. 7 vezes 360 dá 2060.
2.520. Metade de 2.520 é 1.260. Metade. Então, em 587 antes de Cristo, quando os babilônicos, sob a ordem de Nabucodonosor, ordenou ao capitão da guarda invadir, destruir o templo e libertar Jeremias, 587, quando se aplica a matemática do 2.520, 587 menos 2.520, então 587 começou o quê? Um período de grande sofrimento para os judeus. Certo? Que continuou depois com... O tempo foi reconstruído, aí os romanos destruíram em 70, o Vespasiano, o Tito, destruiu em 70, novamente. Depois, lá por volta de 136, Adriano destruiu o resto que ainda tinha e promoveu a diáspora dos judeus de lá. Período de sofrimento para os judeus. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: 587 menos 2.520 dá 1933. Porque 587 decrescendo até zero, certo? 587 menos 2.520, que vai dar 1933. O que aconteceu em 1933? Hitler é nomeado chanceler da Alemanha. E como é que ele começou a fazer? Perseguição a judeus. É coincidência? Não. É o clímax de uma situação. 12 anos depois, 1933, mais 12 dá quanto? 1945. Acabou o sofrimento, 12 anos. Quando o templo foi destruído, 587, depois os persas dominaram a Babilônia, libertaram os judeus, em 457 os persas autorizaram os judeus a reconstruir o templo. Saiu a ordem, o Esdras é que recebeu a ordem. Ele começou a construir o templo 12 anos depois, em 445, pelas muralhas, tá? Pelas muralhas. As muralhas que mediam 2,5 quilômetros de extensão. 2,5 dá quanto? 7. 7. Certo? Que 445. Em 443 a muralha ficou pronta. Aí quando você aplica a outra profecia do Daniel das 2.300 tardes e manhãs, depois volta nela aqui, menos 443 mais 2.300 tardes de manhã, que é a visão da duração daquela profecia, que ia terminar com a reconstrução do templo, mas em tempos angustiantes. Quando você faz a conta, 443 menos 2.300, que ano que dá? Quem se lembra? 1857. Coincidência? Quem acha que é coincidência? Consolador prometido, veio restabelecer todas as coisas, não é? Mas não está falando de templo de pedra, é templo do coração, templo doutrinário. Restaurar aqui o conhecimento que foi distorcido. Então existe uma matemática. Tudo isso aproveitando que o Margarida falou aí Então, números. Completando 2.520, 2.300, falta 220 para completar 2.520, certo? 1857 mais 220 dá 2.077.
Newton calculou o Armagedon para 2060 e nós temos a informação de Emmanuel da transição 2057. Então, não é uma coincidência, é? E outro dado interessante é que o ano que vem, 2024, de 2024 para 2057, 33 anos. 33 anos. Aí também tem um símbolo interessante aí para estudar, né? Então, vamos continuar aqui onde nós estamos aqui. Tudo isso para a gente falar, amigo, que tem uma matemática. Tem pessoas do movimento espírita que não acreditam nas profecias, esquece que Jesus fez a profecia, anunciou o Consolador para o futuro, que vinha restabelecer todas as coisas, acrescentar o que ele não podia dizer, nos fazer lembrar de tudo quanto ele dissera, que Allan Kardec reconheceu no Espiritismo. Então a profecia se cumpriu com o Espiritismo. Então as profecias são verdadeiras. Os profetas foram enviados por Jesus. Eles eram enviados de Jesus para trazer para nós informações. Então vamos aproveitar as informações, aproveitar que nós estamos vivendo esses tempos e estamos firmes aí nos trabalhos que nos competem, compenetrados, dedicados, assíduos. E nós estamos vivendo tempos muito especiais, hein? Então, continuando aqui, ó. E se alguns dos ramos foram quebrados, e sendo tu o zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então, tudo isso para dizer o seguinte, que a raiz, aqui nós estamos trabalhando com o símbolo, as aves são símbolos, simbolizam a nós, e a raiz é a lei que percorre todo o universo. Aprendemos que o Evangelho é lei em todos os mundos, não o Evangelho da letra, mas o Evangelho por dentro. O amor é lei em todos os orbes. Então, os frutos dessa oliveira, nós estamos enxertados na oliveira. Nós aqui, até onde eu sei, pelo que tem sido revelado aí no passado, nós não somos do grupo da oliveira, nós somos do outro grupo, dos gentios, dos arianos. Os arianos foram no tempo, foram os caldeus, foram os gregos, foram os romanos, e vai por aí. Então, nós somos do grupo dos arianos, nós estamos enxertados hoje na oliveira. Estamos enxertados. Então, nós temos que aproveitar a oportunidade e dar o fruto de mês em mês, ó, dando seu fruto de mês em mês. Então, mês em mês, nós temos 12 meses. Olha o 12. Olha o 12 aí. O 12 é um símbolo de uma completude que foi alcançada. Uma completude que foi alcançada, certo? Esse sofrimento dos judeus simboliza para nós o seguinte, porque termos espirituais, judeus, somos todos que entramos nessa linha de conhecimento. Estamos estudando aqui. Nós não estamos estudando a tradição judaico-cristã? Não estamos? Nós já entramos lá atrás. Entramos ali. Alguns entraram, alguns aqui do grupo, já foi dito, entraram na época do Cristo. Outros entraram depois.
Mas nós entramos nessa linha já tem de 1.000 a 2.000 anos aí, segundo cada um de nós aí. Certo? Então, somos judeus. Hoje nós somos judeus. Nós entramos na genética, vamos colocar assim, tá? Então, esse sofrimento simbolizado aí nesse ciclo de 2.520 anos, 587, 1973, certo? Simboliza para nós o ciclo de sofrimento em que nós entramos se nós negligenciamos o conhecimento adquirido. Nós utilizamos o livre-arbítrio, concordamos com o conhecimento, entramos na genealogia de uma nova geração, produzir novos frutos, produzir uma nova humanidade, simbolicamente falando. Se nós não firmarmos o pé e desviarmos, nós vamos entrar nesse ciclo de sofrimento, que é para reajustamento. Foi o que aconteceu com os judeus lá no passado, aquele grupo de espíritos. Não todos, evidentemente, mas uma grande maioria foi alertada pelos profetas, no tempo lá dos babilônios, que era o Jeremias, que alertava mais de 20 anos alertando. Foram 20 anos alertando os sacerdotes, os principais lá dos judeus, para andar no caminho certo. Não quiseram ouvir. Então, os caldeus babilônicos apresentaram o escândalo, o instrumento da justiça. Aí de quem foi o instrumento da justiça, certo? Mas eles foram. Então, nós temos que dar o fruto de mês em mês, simbolizando o quê? As necessidades de um grupo heterogêneo na humanidade. Nós temos na humanidade, temos um grupo bastante heterogêneo. Temos os selvagens, temos os semi-civilizados, temos os mais adiantados. Os mais adiantados na faixa da religiosidade, mas que odeiam o próximo, são fundamentalistas. Temos os mais adiantados em termos de técnica e que têm aversão pela religião. Temos os simples, os selvagens, que são os mais novos, que estão reencarnados no meio como instrumento da justiça e como aqueles que estão ali para receber ensinamentos, técnicas. Então nós temos que dar, nós espíritas, temos que dar frutos que vão atender toda essa massa heterogênea, ao cético, ao fundamentalista, ao semi-civilizado e ao selvagem. Cada um de acordo com a necessidade. No dia a dia, na humanidade. O Evangelho segundo o Espiritismo tem, no capítulo 3, que trata das muitas moradas, tem o Santo Agostinho fala nesses 3 grupos aí que nós falamos aqui, no item 14, selvagens, semi-civilizados e mais adiantados. O irmão Jacó, através do Chico Xavier, no livro Voltei, ele fala mais didaticamente desse grupo. E no item 15 desse mesmo capítulo, falando dos mundos de expiação e provas, Santo Agostinho vai dizer assim: que vos direi dos mundos de expiação e provas, de que já não saibais, pois habitais o mundo de expiações e provas? Aí ele vai continuar, né? Que no mundo de expiações e provas nós temos que lidar com 2 coisas: a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Duplo trabalho que vai desenvolver as habilidades da inteligência e do coração. Veja que interessante.
Então, selvagens, semi-civilizados, que são os espíritos mais embrutecidos, e demonstram uma grande brutalidade, mesmo perversidade, são os que vão proporcionar para desenvolver o coração. Como? Compaixão, misericórdia, piedade. Logicamente, sem esquecer a lei. Tem a lei para corrigir os violentos, certo? Então, a lei que esses espíritos encontram no mundo como a Terra já representa para eles uma disciplina que vai se impondo. Para eles começarem a entender que precisam vencer essa brutalidade natural. Natural que não tem maldade. Por que eles estão no mundo como a Terra, com tanta coisa já avançada? Por causa do endurecimento dos corações. Eles são um instrumento da justiça. Como utilizando a linguagem do irmão Jacó no livro Voltei, são corrosivos das imperfeições da humanidade. Porque eles têm que receber outro tipo de fruto dos mais adiantados, não recebem. Então a selvageria, a brutalidade é um movimento natural, certo? Como resposta ao egoísmo daqueles que se fecham em si mesmos. Não querem repartir o pão, dar o fruto. No caso aqui é levar o amor. Então a missão dos hebreus ao longo do tempo era englobar toda a humanidade no abraço divino da lei de amor. Mas não quiseram, se fecharam no exclusivismo. E passaram a querer dominar pela força os outros povos. O domínio não era para ser pela força. Mas, enfim, a humanidade escolhe sempre os caminhos mais tortuosos. Então nós temos que dar os frutos de mês em mês para esse grupo heterogêneo, em que cada mês aí simboliza um fruto de acordo com a necessidade daqueles que se apresentam para nós. Tudo aqui é um símbolo. Então nós temos que dar o fruto durante o tempos, metade do tempo. Simbolizado aí no 12. Aliás, o 12 simboliza o 2520. O 12 é a decodificação do 7. O que eu quero dizer com isso? O 7 é o número para Pitágoras, é o número perfeito. O 7, certo? Não é por acaso. O 7, no 7 temos o 4, que simboliza o alicerce, os fundamentos da evolução, os 4 pontos cardeais, o equilátero perfeito, que se chama equilátero, lados iguais, certo? Simboliza a harmonia da elevação, a edificação elevação do edifício da evolução em base simétrica. Então nós estamos falando não só de um quadrado, mas de um cubo, certo? Porque as bases da evolução de baixo para cima, na sequência natural da evolução, elas estão prontas para receber, por revelação, a base, o quadrado que chega de cima, pela revelação. Então é um cubo. Por isso que a Jerusalém aqui nós estamos estudando, ela tem forma de cubo. Não é? Forma de cubo. O trabalho da evolução de baixo para cima, aceitando a revelação que chega de cima para baixo. Aí eu não quero aceitar a revelação, não. Tudo bem, você vai continuar na linha do sofrimento. Porque a dor vai fazer o trabalho que o espírito não quer fazer pelo livre-arbítrio, a dor.
Porque não tem salvação no egoísmo. No egoísmo não tem salvação. Não tem felicidade no caminho do egoísmo. Tem sofrimento. Não tem felicidade na imperfeição. Então, o egoísmo, o mal é o seu próprio remédio. Quem foi que disse isso? Allan Kardec. O mal é o seu próprio remédio. A imperfeição é o próprio remédio para quem não quer se aperfeiçoar. Porque na imperfeição tem um componente de desconforto natural àquela coisa que estão gerando dentro, que não é uma abstração, é um turbilhão de força. Então o elemento gera o ciúme, alimenta o ciúme. O que vem com o ciúme? Desconfiança. Começa a desenvolver um ódio, sentimento de posse, e aí não tem felicidade. Não existe felicidade. Alguém já sentiu ciúme alguma vez na vida? É bom? É agradável? Não é agradável. Então esse é o componente que leva, naturalmente, o elemento querer ser feliz. Isso não está me fazendo bem, não estou me... Vale para todas as paixões. Não é? O egoísmo, alguém pode achar que não, o egoísmo só seria fonte da felicidade para um indivíduo que fosse o mais forte de todos, que sobrepujasse todos os outros pela força. Ele ia ser o dono de tudo. E todos os outros estariam subjugados a seus pés. Mas dá certo? Não dá. O Império Romano é prova. Por que o Império Romano é prova? Porque os romanos, os mais sagazes, os mais violentos, os mais bem dotados fisicamente, faziam de tudo para chegar a ser imperador. Para dominar pela força, pela espada. Aí eles se cercavam do guarda pretoriana, por exemplo, para fazer ali a proteção. Mas era a própria guarda pretoriana que assassinava os imperadores nas conspirações, nas tramas. Então não funciona. Já testamos isso na Terra, não funcionou. Tem gente aqui que testou pessoalmente isso, não deu certo. O mal é seu próprio, né? Experimentou isso pessoalmente, não deu certo. Então não tem felicidade aí no egoísmo. Né? Você pode construir um muro mais alto para fortalecer, não tem. O elemento desenvolve uma bomba que explode aquilo tudo. Certo? Então não tem. Então, aí o quadrado de 6 é o quadrado de 12. E o 3, o que o 3 representa nisso, gente? O 3 é a dinâmica da evolução. Como é que eu formo esse quadrado básico aqui do alicerce? Reencarnação e reencarnação. Ou e reencarnação, certo? Que é, inclusive, aquela tríade, né? E a dinâmica é 3, informação, formação, transformação. 1, informação. 2, formação. 2, formação, porque é razão e sentimento que vão formar a informação. E o 3 é o resultado, é a soma do 1 mais o 2. 3. Pai, Filho e Espírito Santo, percebendo? Trindade universal. 4 e 3, 7. Ciclo da evolução. Mas o 7, na verdade, é 12, porque 4 vezes 3, 12. É os símbolos, tá? Que nós utilizamos para... E o 12, o que é? 1 e 2. 1 e 2. É a formação daquela informação durante todo o período dado. Você vai ter um período para desenvolver aquela informação, que é simbolizado no 12. Esse 12 vai corresponder nos mundos a 2.520 anos, por exemplo, 28 mil anos, depende do ciclo.
É o 12, 2520 é 7. 7 vezes 360. Então, o 12 é um ciclo dado para nós desenvolvermos, no caso aqui, a raiz da oliveira, que simbolicamente é 10 mandamentos e lei de amor. Nosso tempo acabou, amigo. Semana que vem continuamos na tônica aí do fruto.